Turma do nono ano, a gente vai falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, tá bom? É um assunto importante, a gente vai ver um pouco da aplicação do Teorema de Pitágoras aqui, e a gente vai continuar falando de Teorema de Pitágoras na nossa próxima aula, tá bom? Nossa próxima aula eu vou trazer mais exemplos para vocês, e de hoje para frente, turma, a gente vai praticamente ver uma videoaula ou uma correção juntamente com uma atividade, tá bom? Mesmo que seja alguma atividadezinha curta, mas toda semana a gente vai estar vendo duas coisinhas, uma videoaula, seja ela explicativa ou correção, mais uma atividade. Então eu vou deixar lá no grupo de vocês, na turma virtual, uma atividadezinha anexada a essa daqui, tá bom? Então vamos lá, o Teorema de Pitágoras, gente, ele é aplicado em triângulos retângulos. Em um triângulo que não seja retângulo, você não consegue aplicar o Teorema de Pitágoras com a mesma finalidade que a gente aplica no triângulo retângulo, tá bom? No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho mais dessa fala minha, tá? Vou trazer uns exemplos lá que eu vou explicar um pouquinho melhor dessa fala, mas vamos lá. Teorema de Pitágoras, a gente aplica ele quando a gente tem uma situação de um triângulo retângulo, tá? O que que diz? Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que que seria a hipotenusa? A hipotenusa é simplesmente o maior lado do seu triângulo retângulo. Aqui não está representado, mas esse daqui seria o ângulo reto, tá? Os dois catetos estão perpendiculares um ao outro. Então, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e os outros dois lados, o lado médio e o lado menor, são chamados de catetos. Então, traduzindo o que diz a frase, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? A gente consegue demonstrar isso utilizando as relações métricas, três relações métricas que a gente viu na nossa última aula. Eu trago aqui para vocês, olha só. A gente tem a relação métrica b ao quadrado é igual a mais m, c ao quadrado é igual a voltando aqui em cima, eu não vou editar, tá, gente? Voltando aqui, ó. B ao quadrado é igual a vezes m, c ao quadrado é igual a vezes n, sendo que a é a somatória de m mais n, tá? Olha lá na última aula que eu passei para vocês sobre as relações métricas no triângulo retângulo, volta aquela aulinha que você vai ver que a gente representou essas três relações. Então, usando essas três relações, eu posso fazer o seguinte: o que acontece, o que eu vou obter se eu somar b ao quadrado com c ao quadrado? Então, olha só, b ao quadrado mais c ao quadrado é o que? A vezes m mais a vezes n, não é? Se eu colocar o meu a em evidência, eu tenho que a vezes m mais a vezes n é a, né? Olha só, um termo em comum aqui nos dois, vezes m mais n. E quem que é m mais n? É o meu a. Então, no fim das contas, eu tenho o a vezes a, que é justamente a ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá bom? Essa formulazinha aí vai ficar gravada na cabeça de vocês. E o Teorema de Pitágoras, gente, tem inúmeras aplicações, tá bom? O Teorema de Pitágoras é um dos assuntos em que existem inúmeras questões, inúmeras atividades e atividades de maneiras diferentes de a gente resolver utilizando o Teorema de Pitágoras, tá? É um assunto bem abrangente. Vamos lá. Vou passar um exemplo aqui para vocês
Olha a motinha passando no fundo, a vida sofrida de professor é essa, tá? Vocês relevem, por favor. Eu não vou editar o vídeo, não vou estar cortando então os barulhos que vocês escutarem por aí, tá? Olha o exemplinho aqui. Determine o valor de x no triângulo a seguir. Olha para o triângulo. Aqui, ó, no enunciado aqui do exemplo, ele está falando apenas triângulo, ele não falou que é um triângulo retângulo. Então a primeira coisa é você identificar se ele é um triângulo retângulo ou não, tá? Nesse caso aqui, ó, ele tem o ângulo reto nesse vérticezinho B, ou seja, ele é um triângulo retângulo. Aqui atrás, olha só, voltando aqui atrás ele não tem a representação do ângulo reto, mas nesse trecho eu estou citando o triângulo retângulo, tá bom? Então nas questões eles podem fazer dessas duas formas. Ou ele deixa explícito no enunciado que seja um triângulo retângulo, ou então na figura vai ter esse ângulo reto aqui. Tá bom? Por quê? Porque se o seu triângulo não for retângulo, não adianta você querer aplicar o teorema de Pitágoras, porque não vai funcionar nele, tá? Esses dois catetos, que é o cateto B e o cateto C, eles precisam estar perpendiculares um ao outro, tá bom? Ou seja, duas retas ou dois segmentos de retas perpendicular um ao outro formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? E o teorema de Pitágoras ele é mais aplicado, na verdade ele é aplicado justamente para esse fim. Você tem um triângulo retângulo onde você conhece duas medidas e você quer descobrir a terceira. Ou você tem a hipotenusa e um dos catetos e quer descobrir o cateto que falta, ou você tem os dois catetos e quer descobrir a hipotenusa. Nesse caso aqui, a gente tem hipotenusa e tem um dos catetos, e falta descobrir o outro cateto. Bom, então o primeiro passo para a gente é identificar os valores de hipotenusa e de catetos. Nesse caso, nossa hipotenusa aqui mede 13, tá? Ele não está dando a unidade de medida aqui, então não vai interessar para a gente se é centímetro, metro ou o que for, bom? Então, a nossa hipotenusa, o nosso A, mede 13. B e C, turma, deixa eu explicar para vocês. B e C não vai importar onde você coloca cada valor. Você pode colocar esse 12 como sendo C e o X como sendo B, ou vice-versa. Agora, o que vocês não podem confundir em hipótese alguma é a hipotenusa. O valor da hipotenusa vai ser sempre o A, tá? Nesse caso, se eu quisesse colocar B igual a X e C igual a 12, não teria problema, tá bom? Joga na formulazinha. A formulazinha do teorema de Pitágoras é o quê? Hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado e o nosso A é o 13, fica 13 ao quadrado. É igual a B ao quadrado, nosso B é 12, 12 ao quadrado. Mais C ao quadrado, nosso C é o X, então fica X ao quadrado. Isso daqui é só você aplicar agora a matemáticazinha que a gente aprende, que vocês aprenderam no 8º ano, que vocês aprenderam no 7º ano, tá bom? Potenciação, soma e subtração, tá? Aplicada a uma coisinha muito legal que é o isolamento desse x. Então, para a gente descobrir o valor do x, a gente isola ele. Primeiro a gente resolve as potenciações. 13 ao quadrado dá 169, 12 ao quadrado dá 144. Nosso x a gente não tem o valor dele, simplesmente repete aqui x ao quadrado, tá? Então, se a gente quer isolar o nosso x, a gente precisa fazer com que esse 144 subtraia desse 169 aqui, ó. Então, a gente tem 169 menos 144, ficou isolado daqui o nosso x ao quadrado. 169 menos 144, a gente sabe que dá um valor de 25. Então, a gente vai ter 25 igual a x ao quadrado. E para a gente eliminar o nosso quadrado daqui, a gente passa uma raiz quadrada aqui no 25. Tá bom?
Então, a raiz quadrada de 25 é igual ao nosso x. Então, o nosso x é 5. Certo? Muito simples essa questão. Tá? Professor, se eu tivesse colocado o meu x quadrado aqui e o meu 12 ao quadrado aqui, teria problema? Gente, não. Como eu expliquei para vocês, não tem problema. Porém, se a gente trazer esse x quadrado para cá no lugar do a, aí a gente teria um problemão, um problema muito grande, tá? Então, cuidado nisso. A ordem dos catetos aqui, ó, não vai influenciar na conta, mas a hipotenusa será sempre a hipotenusa, tá? Trazendo um segundo exemplo para vocês, está dizendo aqui, ó, calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 4 fios. Então, ele trouxe muita informação. Primeiro, é um terreno triangular. Até então, até esse trecho a gente não sabe se é um triângulo retângulo ou não. Então, até aqui a gente não sabe se a gente pode ou não aplicar o Teorema de Pitágoras. Só que a partir do momento que ele fala o seguinte, olha, as medidas perpendiculares. Então, quer dizer que dois dos lados desse triângulo são perpendiculares. Isso só acontece no triângulo retângulo. Então, as medidas perpendiculares são quem? São os dois catetos. Então, eu tenho um cateto de 60 e um cateto de 80 metros. Certinho? Então, eu vou passar aqui para frente, onde já tem a resolução para eu explicar direitinho para vocês. Então, olha só, esse é o terreno triangular, tá? As medidas perpendiculares são 60 e 80 metros, tá? Então, a gente precisa descobrir o valor de x. Esse x nosso vai ser a hipotenusa, tá? Então, olha só, primeiro vamos descobrir o valor dela. Esse é o terreno que precisa ser cercado. Coloca na formulazinha a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui a gente já substitui os valores. O a sendo a hipotenusa x, b e c sendo os catetos. 60 e 80 ou 80 e 60, essa ordem aqui não vai importar desses dois, tá? Vamos lá. 60 ao quadrado dá 3.600, 80 ao quadrado dá 6.400 e a soma dos dois dá 10.000. Tá? Para tirar esse quadrado daqui, a gente precisa passar a raiz. Olha só, ele passou a raiz de cá e de cá para fazer com que essa raiz quadrada suma com esse expoente quadrado, certo? Para sobrar só o nosso x. E a raiz quadrada de 10.000 é 100. Então, olha só, aqui eu tenho 100. 100 o quê? Metros. Tá? Então, professor, quer dizer que esse terreno, o perímetro desse terreno é 60 mais 80, que dá 140, mais 100, 240 metros. Aí aqui já está um spoilerzinho embaixo, mas a gente não pode pensar que a cerca de arame ela vai ter só 240 metros de fio de arame. Por quê? Porque olha só, aqui a gente precisa considerar que a cerca de arame terá 4 fios. Então, para cada fio vai ter 240 metros. Então, a gente precisa multiplicar esse 240 por 4, que dá 960 metros. Então, com 960 metros de fio, quase 1 quilômetro de fio, né, gente? Com 960 metros de fio, a gente consegue fazer uma cerca com 4 fios que consiga cercar direitinho esse terreno aqui. Tudo bem? Então, turminha, eu trouxe 2 exemplos aí de aplicação do Teorema de Pitágoras. Eu trouxe o x como cateto e eu trouxe o x como hipotenusa. Vou estar passando uma atividadezinha para vocês. Façam as atividades que tiverem anexadas junto com essa videoaula, tá? Daqui para frente a gente vai estar vendo toda semana, a gente vai ver um videozinho e vai fazer uma atividade.
semana que vem, por exemplo, a gente pode estar fazendo uma correção e depois no final da correção eu passo uma atividadezinha para vocês, tá? Qualquer dúvida, entrem em contato, tá? Meu WhatsApp tá lá no grupo, no mural do grupo. Pede para o pai e para a mãe adicionar ou vocês mesmos adicionem, tá? E podem estar tirando essa dúvida comigo. Não fiquem com dúvidas, por favor, não fiquem com dúvidas, tá bom? Então, até a próxima, gente. Espero que vocês tenham captado muito bem o conteúdo da aula de hoje. Até mais!